Continuação da leitura do Código de Normas de Santa Catarina com enfoque no concurso de cartório. Parte 2. Capítulo 4. Procedimentos administrativos em espécie. Judicial. Artigo 32º. São procedimentos administrativos no âmbito desta corregedoria sem prejuízo de outros. Inciso 1º. Pedido de providências. Inciso 2º. Representação por excesso de prazo. Inciso 3º. Reclamação disciplinar. Inciso 4º. Sindicância. Inciso 5º. Processo administrativo disciplinar. Seção 1ª. Pedidos de providências. Artigo 33º. O pedido de providências é cabível nas seguintes situações. Inciso 1º. Consultas. Inciso 2º. Reclamações. Inciso 3º. Expedientes que não se enquadrem em nenhum outro procedimento específico. Inciso 4º. Movimentações na carreira de magistratura. Inciso 5º. Cumulações. Inciso 6º. Residência fora da comarca. Inciso 7º. Declarações de suspeição por motivo de foro íntimo. Subseção 1ª. Consulta. Em caso de dúvida relativa ao serviço judiciário, o servidor deverá suscitá-la ao juiz responsável pelo cartório ou pela direção do foro, no âmbito de suas competências ou atribuições. A Corregedoria Geral de Justiça somente apreciará consulta que suscite interesse geral, ou seja, formulada por juiz. Parágrafo 2º. A consulta não será reconhecida quando: inciso 1º, versar sobre matéria jurisdicional. Inciso 2º, incumbir a órgão diverso da Corregedoria Geral da Justiça. Parágrafo 3º. A consulta poderá ser encaminhada ao órgão competente na hipótese prevista no inciso 2º do parágrafo 2º deste artigo. Consciência ao consulente. Subseção 2. Reclamação. A reclamação tem por objeto apurar irregularidades na qualidade das prestações de serviço judiciário. Artigo 36º. A reclamação, além dos requisitos do artigo 22º, indicará: inciso 1º, a unidade ou setor do reclamado. Inciso 2º, as provas pelas quais pretende demonstrar a veracidade do fato. Parágrafo único. A reclamação será extinta liminarmente quando: inciso 1º, a matéria for estranha à competência da Corregedoria Geral de Justiça. Inciso 2º, o pedido for manifestamente improcedente. Inciso 3º, os elementos mínimos para a compreensão da controvérsia não estiverem presentes. Inciso 4º, o interesse público estiver ausente. Inciso 5º, a matéria for jurisdicional. Artigo 37º. Recebida a reclamação, serão solicitadas informações ao juiz responsável pela unidade ou pelo setor reclamado para apreciação. Subseção 3. Expedientes. Os expedientes a que se refere o inciso 3º do artigo 33º obedecerão no qual couber ao procedimento previsto nos artigos 21º e 31º deste Código. Subseção 4ª. Movimentações na carreira da magistratura. Os concursos de movimentação na carreira da magistratura serão autuados na Corregedoria Geral de Justiça a partir da publicação da respectiva pauta do órgão especial no Diário da Justiça eletrônico. Artigo 38º-B. As planilhas, como os dados de produtividade individual dos juízes inscritos e a movimentação forense das respectivas unidades referentes ao biênio antecedente ao edital, serão elaboradas e juntadas aos autos, bem como os dados dos cursos realizados, se de sua folha constarem elogios ou penalidades, se reside na sede da comarca ou na circunscrição judicial, de lotação de outras informações. Parágrafo único. Os dados dos cursos realizados pelos juízes inscritos serão encaminhados pela Academia Judicial.
Artigo 38º, a linha C. Os documentos a que se refere o artigo 38º-B serão disponibilizados por meio eletrônico aos juízes inscritos e aos demais desembargadores competentes do órgão especial até 5 dias antes dessa sessão. Artigo 38º-D. Os juízes inscritos poderão prestar informações acerca dos documentos a que se refere o artigo 38º-B e que tenha recebido na forma do artigo 38º-C até 2 dias antes da sessão. Artigo 38º-E. Após a juntada dos autos do gabinete da presidência, com o respectivo resultado da sessão do órgão especial publicado no Diário da Justiça eletrônico, o procedimento será arquivado mediante decisão da Corregedoria Geral de Justiça. Subseção 5. Cumulações. Artigo 38-F. O acompanhamento dos juízes em regime de cumulação será atuado na Corregedoria Geral, da Justiça, mensalmente, a partir da listagem recebida da Presidência do Tribunal de Justiça. Artigo 38-G. As planilhas com os dados de produtividade individual dos juízes listados e a movimentação forense das respectivas unidades referente aos juízes em regime de cumulação no mês antecedente ao relatório serão elaboradas e juntadas aos autos. Parágrafo único. As planilhas devem conter: inciso 1º, o número de processos em andamento na unidade que o juiz designado é titular. Inciso 2º, a média de produção do juiz titular substituto nos 3 meses anteriores ao seu afastamento. Inciso 3º, a média de produtividade do juiz designado para acumulação nos 3 meses anteriores ao período da designação. Inciso 4º, a produção do juiz designado no mês da designação, tanto na unidade de qualquer título, quanto naquele objeto da acumulação. Inciso 5º, o número de audiências marcadas para o período da acumulação que tenham sido canceladas ou redesignadas, tanto na unidade de qual é titular, quanto naquela objeto da acumulação, considerando, inclusive, cancelamentos ou redesignações decorrentes de decisões proferidas no mês anterior àquele da designação. Artigo 38º-H. O procedimento será arquivado mediante decisão do Corregedor-Geral de Justiça, que recomendará: inciso 1º, a manutenção do cadastro do juiz cuja unidade apresente volume de trabalho compatível com o provimento 8º. Inciso 2º, o cancelamento do cadastro do juiz cuja unidade apresente volume de trabalho incompatível com a acumulação que o atenda satisfatoriamente à unidade substituída. Parágrafo único. A decisão do Corregedor-Geral de Justiça será remetida à presidência do Tribunal de Justiça. Artigo 38º-I. O procedimento obedecerá no que couber os previstos nos artigos 21 e 31 deste Código. Subseção 6ª. Residência fora da comarca. Artigo 38J. As solicitações de dados de produtividade dos juízes que residem fora da comarca serão autuadas na Corregedoria Geral de Justiça, individualmente, a partir do recebimento dos respectivos ofícios do Conselho de Magistratura. Artigo 38K. As planilhas com os dados de produtividade individual dos juízes estados e a movimentação forense das respectivas unidades referentes ao semestre antecedente ao ofício serão elaboradas e juntadas aos autos. Artigo 38º-K. L. O procedimento será arquivado mediante decisão do Corregedor-Geral de Justiça, com a remessa de cópia integral dos autos ao Conselho de Magistratura. Artigo 38º-M. O procedimento obedecerá no que couber ao
previsto nos artigos 21º e 31º deste Código. Subseção 7ª. Declarações de suspeição por motivo de foro íntimo. Artigo 38N. As comunicações de declaração de suspeição por motivo de foro íntimo dos juízes de primeiro grau serão autuadas na Corregedoria Geral de Justiça mensalmente, com a juntada dos mesmos autos e de todas as declarações recebidas durante o mês, havendo conclusão ao Corregedor Geral de Justiça no primeiro dia do mês subsequente. Artigo 38º. O Corregedor-Geral de Justiça, após analisar quantitativa e qualitativa, arquivará a comunicação ou solicitará informações ao juiz, que deverá prestá-las no prazo de 15 dias. O corregedor, artigo 38º-P. O Corregedor-Geral de Justiça, na hipótese de solicitação de informação a que se refere o artigo 38º-O, em decisão. Inciso 1º. Arquivará a comunicação, caso as informações apresentadas sejam julgadas suficientes, ou, inciso 2º, determinará a atuação da comunicação em caráter sigiloso como pedido de providências, submetendo ao Conselho de Magistratura, se as informações não forem apresentadas ou forem julgadas insuficientes. Seção 2. Representação por excesso de prazo. Artigo 39º. O processo deve tramitar o tempo necessário e adequado à solução do caso submetido ao órgão jurisdicional, considerando-se excesso de prazo ou a demora que não seja razoável. Parágrafo único. A razoabilidade será aferida caso a caso, mediante comprovação entre processos semelhantes, na mesma condição que tramitam na unidade, ou ainda considerando parâmetros fixados para o grupo de equivalência entre os juízos. Artigo 40. A representação por excesso de prazo em desfavor ao magistrado ou ao juízo, que pode ser formulada à Corregedoria Geral de Justiça por qualquer interessado. Artigo 41. A representação será sumariamente extinta quando não preencher os requisitos formais previstos no artigo 22 ou for possível identificar desde logo a inexistência de excesso de prazo. Artigo 42. Não se verificando a hipótese do artigo 41, serão requisitadas informações ao juízo e caberá ao juiz prestá-las no prazo de 15 dias. Parágrafo único. O prazo previsto no caput poderá ser reproduzido nos casos de urgentes ou excepcionais. Artigo 43. Justificado o excesso de prazo ou demonstrado que não decorreu da vontade ou de conduta desidiosa, o Corregedor-Geral de Justiça arquivará a representação. Parágrafo único. A prática do ato, a normalização do andamento ou a solução do processo poderão ensejar a perca do objeto da representação. Artigo 44. Sendo caso de arquivamento, o Corregedor-Geral de Justiça poderá propor, no âmbito de sua competência, procedimento disciplinar sem prejuízo de adotar providências administrativas e vice-versa, que solucionar o atraso do objeto da representação. Artigo 45. As ocorrências de reiterados atrasos, ainda que individualmente justificados, serão objeto de apuração pela Corregedoria Geral da Justiça. Parágrafo único. Sem prejuízo de outras medidas, poderão ser adotados os seguintes procedimentos. Inciso 1º.
Plano de trabalho e metas sugeridas pelo juiz e acolhidos pelo Corregedor-Geral de Justiça, com o monitoramento da sua execução. Inciso 2º, revogado. Inciso 3º, correição. Parágrafo 46. O presente procedimento não se presta a acelerar o trâmite processual judicial. Trâmite do processo judicial. Seção 3ª. Reclamação disciplinar. A reclamação disciplinar poderá ser formulada por qualquer interessado perante a Corregedoria-Geral de Justiça, em desfavor de, inciso 1º, juiz do primeiro grau da jurisdição, inciso 2º, servidor lotado do órgão correcional, inciso 3º, titular e seus substitutos da função de serventia judicial não oficializada, inciso 4º, auxiliares da Justiça não pertencente ao quadro do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina, artigo 48. O reclamante, além dos requisitos exigidos no artigo 22, deve indicar a falta da infração e atribuída ao agente público. Parágrafo único, revogado. Artigo 49. A reclamação será extinta liminarmente quando, inciso 1º, a matéria for estranha à competência da Corregedoria-Geral de Justiça. Inciso 2º, o pedido for manifestamente improcedente. Inciso 3º, os elementos mínimos para a compreensão da controvérsia não estiverem presentes. Inciso 4º, o interesse público estiver ausente. Inciso 5º, a matéria for jurisdicional. Artigo 50. Não extinta liminarmente a reclamação, o Corregedor-Geral de Justiça poderá, inciso 1º, ouvir o reclamado, que terá o prazo de 5 dias para prestar esclarecimentos, facultada a juntada de documentos, inciso 2º, instalar a sindicância para apuração dos fatos nocivos, inciso 3º, propor a instauração do processo administrativo. Artigo 51. O reclamante será cientificado do recebimento da reclamação. Artigo 52. A reclamação poderá ser extinta a qualquer tempo, se, inciso 1º, considerando satisfatório o esclarecimento dos fatos e a justificada a conduta. Inciso 2º, o fato narrado não configurar infração disciplinar. Inciso 3º, ocorrer a perda de objeto. Inciso 4º, estiver extinta a pretensão punitiva. Artigo 53, o Corregedor-Geral de Justiça determinará o envio dos autos à autoridade competente quando não for responsável por realizar o juízo de valor acerca da instauração de sindicância ou de proposição de processo administrativo disciplinar com ciência aos interessados. Seção 4ª. Sindicância. A sindicância é um meio pelo qual a Corregedoria-Geral da Justiça procede à investigação, à autoria de materialidade de suposta prática de ato de ilícito funcional. Parágrafo único. A sindicância não tem forma definitiva. Artigo 55. Quando o narrado não configurar infração disciplinar, o procedimento será arquivado de plano pelo Corregedor-Geral de Justiça. Artigo 56. Antes da conclusão acerca da inexistência de indícios de autoria e de materialidade do ato ilícito funcional, será dada vista ao sindicato para, querendo manifestar-se no prazo de 15 dias. Parágrafo único. Vencido o prazo, apresentada ou não a manifestação, havendo elementos suficientes, o Corregedor-Geral de Justiça acusará o sindicato perante o órgão competente. Artigo 57. Confirmada a materialidade do ilícito e constado que o autor não se submete à competência da Corregedoria-Geral de Justiça, remeterá-se cópia dos autos ao órgão competente. Seção 5ª. Processo administrativo disciplinar. O processo administrativo disciplinar será regido por legislação própria.